Olá, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente começa agora mais um Fala Vereador para abordar assuntos que são do seu interesse, assuntos debatidos na Câmara Municipal durante as sessões. Aqui, os vereadores têm a oportunidade de conversar com você aí de casa. E hoje nós temos a honra de receber o vereador Fernando Frederico de Almeida Júnior, do PMDB, que vai discutir vários assuntos interessantes aqui com a gente. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo. É sempre um prazer para mim participar desse programa, principalmente para debater assuntos que interessam a toda a sociedade jauense. Fernando, um assunto sempre polêmico e trazido às sessões da Câmara é o relacionado à educação. O senhor é professor universitário também, quer dizer, tem uma vivência no meio acadêmico, e nós temos o Plano Municipal de Educação, que deve ser votado em breve. O senhor apresentou 19 emendas a esse plano, algumas assinadas com outros vereadores. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. O trâmite do Plano Nacional de Educação, do projeto que institui o Plano Municipal de Educação aqui na Câmara, é motivo de orgulho, eu diria, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que eu presido. Por quê, Paulo? Porque nós tornamos o processo muito público, eu diria, né? Demos uma publicidade tamanha para ele que acho que nunca havia acontecido algo parecido aqui na Câmara Municipal. Nós divulgamos o projeto na íntegra, o plano na íntegra no site, convocamos audiência pública com um razoável tempo de antecedência, né? E marcamos uma audiência pública na Câmara Municipal. A audiência o plenário da Câmara estava lotado, tinha gente em pé para participar, para ouvir, para debater o Plano Municipal de Educação. Foram várias manifestações, eu presidi essa audiência pública, deixei claro no início dela que todos poderiam pedir a palavra, e mais de uma vez, quer dizer, enquanto teve alguém com vontade de dizer algo relacionado ao projeto, essa pessoa teve a possibilidade de pegar o microfone e explanar a sua opinião. Fosse ela em sentido favorável, em sentido contrário, com críticas positivas ou críticas negativas. Eu acho que é importante, quando a gente ouve a sociedade acerca de projetos que tramitam nesta casa, porque a chance do projeto terminar de um modo melhor, terminar aprimorado, aperfeiçoado, ela é muito maior, né? Você escuta opiniões, ideias que não teria se tivesse sentado no meu gabinete, lendo o Plano Municipal de Educação e pensando em como melhorá-lo, né? Até porque na audiência a gente tinha presença também de professores, diretores, outros profissionais que trabalham diretamente com a educação, e cada um com a sua vivência deu a colaboração, né? Exato, foi exatamente isso que aconteceu, né? Professores da rede estadual, da rede municipal, né? Diretores de escola, integrantes da Secretaria Municipal de Educação, né? Da Diretoria de Ensino Estadual, né? Professores que integram a rede municipal, enfim, cada um deu a sua opinião, todos tiveram oportunidade de explanar algo a respeito do Plano Municipal de Educação, e foi um debate bastante proveitoso. Daí o surgimento de emendas, né? Eu diria que todas essas emendas, foram apresentadas 19 emendas, mas eu não assinei nenhuma sozinho, né? Todas foram assinadas por mais de um vereador, né? Por vários vereadores. Então é sinal que, ao menos os vereadores que assinaram, né, estão ouvindo a população, estão acompanhando o que eles acham do projeto que está tramitando nessa casa, de que maneira que eles veem isso, né? E é claro que nem tudo o que é dito pode ser inserido como emenda ou apresentado, ser objeto de uma emenda junto ao projeto do Plano Municipal de Educação. Mas, de qualquer maneira, todos foram ouvidos, né? E nós tentamos sintetizar isso nessas 19 emendas, né? Foram emendas das mais variadas possíveis. Vou te dar um exemplo, né? Teve uma professora, uma senhora especialista no assunto de educação especial, né?
para alunos, pessoas com deficiência, e ela fez uma observação quanto ao termo utilizado no Plano Municipal de Educação, né? E ela é a pessoa mais gabaritada, acho que da região toda aqui, para falar nesse assunto. Isso gerou uma emenda, vamos consertar isso, né? Pensamos um pouco a respeito, aqueles que subscreveram essa emenda, né? E alteramos a denominação que havia sido dada no plano original, né? Outras questões quanto, por exemplo, a prazo para cumprimento das metas, né? O debate fez a gente perceber que algumas metas poderiam ser cumpridas na metade, porque o plano municipal tem 10 anos, né? Para cumprimento daquelas metas. E algumas estavam até o final da vigência deste plano, deverá ter tantos alunos em sala de aula, por exemplo, né? E ao conversar, quer dizer, 10 anos seria um prazo considerado longo para isso. Então, algumas emendas propõem a redução desse prazo. Transporte de alunos de moradores da zona rural, né, para o contraturno escolar, né, não no horário de aula, para o contraturno. Então, nós temos havia uma meta lá, se não me engano, até o término da vigência, por que não reduzir isso? Né? Perguntamos isso na audiência, debatemos, inclusive com membros da Secretaria da Educação Municipal de Educação respondendo. Então, acho que 5 anos foi um meio termo razoável. Apresentamos uma emenda também em relação a isso. Até para que a gente possa esclarecer para o pessoal de casa também, né, vereador? Esse plano, ele vem do Executivo, elaborado pelo Executivo, aí foi debatido pela Câmara Municipal, inclusive com a realização de audiência pública, né, participação de pessoas ligadas diretamente ao setor, e aí as emendas apresentadas pelos vereadores, pelas comissões que deram os pareceres. E qual a expectativa do senhor, de uma maneira geral, com relação ao plano? É de aprovação com as emendas? Essa é uma preocupação que eu tenho, confesso para você, Paulo. Eu não sei como os integrantes vamos chamar assim, da base do Poder Executivo, né, irão receber essas emendas, né? O relator desse projeto, eu nomeei relator desse projeto o vereador Lucas Flores. Então ele dará o primeiro parecer como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Depois esse processo volta para mim, para que eu dê o meu parecer a respeito dele e das emendas, né? Vai para o outro membro da comissão e aí segue para as outras comissões, né? Eu acredito e espero que todas as emendas sejam aprovadas, porque não tem nada lá que prejudique a educação no município. Não tem nada lá que piore o Plano Municipal de Educação. O que tem lá é algo que pode melhorar o Plano Municipal de Educação. É por isso que a gente espera que um assunto de tamanha importância, como é a educação, que tem que ser a base para tudo, né, inclusive para escolher melhores políticos, mas nas próximas eleições, o que eu espero é que seja analisado com carinho, né? Todas as propostas sejam apreciadas com bom senso, com imparcialidade, né, e pensando principalmente em educação, não em partido, em nome de vereador, né? Acho que o ideal seria analisar as emendas escondendo o nome do vereador que apresentou, né? Então, olha, não quero saber quem apresentou, quero ver o conteúdo. Esse conteúdo é bom. Então, acho que esse é o melhor modo de apreciar as emendas. Agora, não falando diretamente de educação, mas desse momento político, me chama a atenção na fala do senhor. A audiência pública, o pessoal comparece, debate, daí surgem as emendas. Muitas vezes nós vemos no poder público decisões unilaterais, né? De repente, a abertura dessa audiência pública marca um momento importante na política jauense também, quando a gente percebe a participação, o envolvimento das pessoas, né? Sim, eu costumo dizer, Paulo, que se a gente pudesse fazer isso com todos os projetos, realmente tem alguns que não são necessários, né? Isso é verdade. Mas tem vários projetos que são de suma importância para o futuro da cidade, para o futuro do município, né? Que são tramitados nas comissões sem qualquer divulgação. Claro que são públicos, qualquer pessoa pode vir aqui pedir uma cópia, isso sempre pode acontecer. Mas é fato que não acontece, né? Como que eu acho que é dever nosso, não só tornar público no sentido de que está aqui, quem comparecer pode analisar,
é fomentar a participação popular, né? Eu acho que é um dever de quem tem um mandato fomentar a participação. Olha, o que você que está fora da Câmara Municipal acha do que eu estou fazendo aqui? O que você entende sobre esse projeto e como você pode me ajudar nesse projeto, né? Eu acho que isso é fundamental. Dentre várias outras funções que um detentor de mandato político tem, acho que uma delas é essa, né? É se socorrer sempre da sociedade, se socorrer da população, para perguntar para ela, olha, o que você pensa sobre o que eu estou fazendo, né? E sobre essa participação popular de uma maneira geral, o senhor muitas vezes comenta na tribuna da Câmara, durante a palavra livre, do envolvimento das pessoas em manifestações, por exemplo, um olhar mais crítico. Nós vivenciamos um momento assim no país, com manifestações em vários locais voltadas contra a corrupção, desmandos, em todos os níveis de governo. Como é que o senhor observa, neste momento, as manifestações no país? Paulo, eu observo com satisfação e com alegria. E vou explicar por quê. Nós estamos vivenciando uma crise de representatividade, uma crise de credibilidade do poder público gigante, né? Por que as manifestações estão acontecendo, né? Porque alguém está descontente. O que nós não podemos fazer como detentores de mandato político é ignorar isso, que é o que eu percebo que muita gente está fazendo. É como se não tivesse nada acontecendo. Foi uma meia dúzia para a rua. Eles foram bancados por fulano. Isso aí é a oposição que está fazendo. Não é. Entendeu? Pode ter oposição se aproveitando disso? Claro que pode. Também está no papel dela, né? Pode ter gente malandra no meio disso? Claro que pode. Como tem gente malandra dentro do poder público, né? Então tem em todo lugar. Agora, tem uma razão de ser essa manifestação. Essas manifestações, elas têm um fundamento. E esse fundamento é o distanciamento que existe entre governo federal, estadual, municipal, e quando eu digo governo, estou falando do poder público de um modo geral. Poder executivo, poder legislativo, né? O distanciamento que existe entre as pessoas que têm mandato e a população. A população não se sente mais representada por quem está aqui na Câmara Municipal, por quem está na Assembleia Legislativa, por quem está no Congresso Nacional, né? Então é como se você olhasse para os políticos e dissesse: você está aí, você não me representa, né? Tem exceções a isso? Tem, né? Tem gente que se sente representado, né? Tem detentores de mandato político que ainda representam pessoas, né? Mas o fato e isso não dá para ignorar, nós estamos diante de uma crise de credibilidade, de uma crise de representatividade, né? Muito grave, né? Isso decorre do quê? Decorre da insatisfação com medidas públicas, com políticas públicas ou com a ausência de políticas públicas, né? E é isso que faz surgir projetos baseados em pesquisas realizadas em nível nacional. A redução da maioridade penal, né? Por que esse projeto está tramitando no Congresso de uma maneira célere, de uma maneira rápida, um assunto tão grave dessa maneira? Porque 80% da população, segundo pesquisas, né, toda essa parte da população brasileira é a favor desse projeto. Então eles querem recuperar credibilidade via um projeto que agrade a população, né? Eles propõem reformas políticas ou reformas eleitorais através de projetos, porque é algo que é pedido também pela população brasileira, né? Mas com todo o respeito a quem está encabeçando, ou aos que estão encabeçando essas reformas, por exemplo, políticas ou eleitorais, são reformas para inglês ver. Eu não vi reforma nenhuma ainda. Agora, a avaliação desse cenário, essa crise de representatividade, uma pergunta diretamente à sua atuação como vereador hoje aqui na cidade de Jaú. Esse cenário, essa avaliação serve como estímulo para a sua permanência na vida pública ou como um obstáculo? Olha, é complicado hoje ser o político por conta desse cenário, talvez o momento não seja esse. Como é que o senhor avalia isso?
Pensando, projetando esse futuro. Excelente questão, porque isso é extremamente importante que você acabou de dizer, Paulo. As manifestações me estimulam. Né? E por que me estimulam? Porque essas manifestações mostram que ainda existe senso crítico na população brasileira. Né? Ainda existe pessoas com senso crítico. E quando eu digo senso crítico, são pessoas capazes de criticar positiva ou negativamente a atuação de quem tem um mandato político, né? De quem é vereador, de quem é prefeito, de quem é governador, de quem é deputado, enfim, senador. Então, quando eu vejo pessoas com coragem de vestir um verde e amarelo, de ir para a rua e dizer chega de corrupção, chega dessa palhaçada que nós estamos vendo aí, né? Então, vai funcionar uma pessoa gritar? Talvez não, mas ela está fazendo a parte dela, né? Então, quando todos resolverem fazer a sua parte, eu acho que esse país pode mudar, né? Então, quando você pergunta que efeito uma manifestação tem na minha vida pessoal e política, né? Ela tem um efeito extremamente positivo. Isso me dá vontade de falar assim, que bom que isso está acontecendo, né? Tomara que aconteça, tomara que continuem criticando, seja quem for o prefeito, o governador ou o presidente da república, né? Mas tomara que continuem criticando, porque o senso crítico pode mudar. O Ulisses Guimarães já dizia, não há nada que mete mais medo num político do que a pressão social, do que um cidadão com coragem de dizer o que pensa, né? Eu respeito muito essa frase e lembro sempre dela, né? Quer dizer, nós, os políticos de um modo geral, têm a mania de não temer nada, nem as manifestações, tanto que fazem de conta que não está acontecendo nada. Essa que é a verdade. Alguns falam, não, isso aí são poucas pessoas, não tem problema, foram bancadas. É a hora de refletir. Já passou da hora de refletir, né? Quem tem que mudar? A população? Não, são os políticos. Os políticos têm que mudar. Como mudar? O que fazer? O que deixar de fazer? Eu acho que cabe a cada um. E também ao Ministério Público, porque ele tem como cobrar condutas equivocadas, condutas ilegais. Tá certo, vereador. Faltando poucos minutos para que a gente encerre esse Fala Vereador, um espaço aberto para um bate-papo sobre questões da política e questões da nossa cidade. Vou trazer para Jaú de novo o nosso bate-papo, só para a gente finalizar. O senhor, como eu disse, tem um trabalho muito voltado a essa área da educação. E já trabalhou com a possibilidade de equiparação salarial entre vereadores e profissionais da rede básica, rede municipal de educação. Um projeto que foi rejeitado num passado recente. O senhor pretende voltar com esse assunto? Como é que tem trabalhado? É algo que ainda incomoda o senhor? Incomoda bastante. Se você dissesse, você termina o segundo mandato seu satisfeito? Eu diria não. Não termino satisfeito. Eu termino ele insatisfeito. Termino triste, né? Tem algo ainda que eu gostaria de fazer nesse resto de mandato? Tem algo. E é relacionado exatamente a isso, né? Eu acho que seria extremamente importante que um projeto desse tipo, de emenda à lei orgânica, como eu já apresentei, tivesse o apoio dos demais colegas e fosse aprovado nesta casa. Nós estaríamos dando exemplo não só para a região de Jaú, para o estado de São Paulo ou para o Brasil, estaríamos dando exemplo para o mundo, né? O que é esse projeto de maneira bem rápida? Nenhum vereador, nenhum subsídio de vereador, né, poderia ser maior do que a média salarial do professor da rede municipal de ensino, né? Eu acho que isso é viável, isso a médio e longo prazo direcionaria todas as políticas públicas. É comum se pensar em aumento do subsídio de vereador. Vez ou outra esse assunto surge na Câmara, nos bastidores, né? Se um projeto desse, se uma lei dessa existisse, antes teriam que pedir para aumentar o salário do professor, né? E por que isso, Paulo? Porque é uma frase chavão, padrão, mas é a pura realidade. Sem professor não existe nada. Sem educação não existe nada. Sem professor não existiria o comunicador, não existiria o repórter, não existiria o advogado, né? Se hoje eu consigo fazer um pós-doutorado, porque um dia alguém me ensinou a escrever, me ensinou a ler, né? Então eu acho que isso é fundamental
que demos essa atenção para a educação. A educação nunca foi prioridade no nosso país. Já passou da hora disso acontecer. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e a gente te espera aqui nas próximas oportunidades para o nosso Fala Vereador. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Agradeço a você de casa que esteve conosco. Fala Vereador é um espaço aberto para o debate de ideias e de situações que são do seu interesse. A gente volta a qualquer momento na programação com mais um Fala Vereador, levando muita informação até você. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.